Bom dia, Brasil! Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos começar nosso segundo bimestre de História hoje, tá? Módulo 2, então. Vocês vão lá abrir a apostila, tá? Capítulo 4, lá na página 276, tá? Então, eu passei um vídeo introdutório semana passada, né? Falando sobre os Mesopotâmios, né? Então, hoje a gente vai começar a falar da nossa apostila, ok? Então, eu vou colocar aqui, mudar a visualização para ficar mais fácil para a gente visualizar. Vou dar um zoom, tá? Então, capítulo 4, Mesopotâmicos e Egípcios, né? No final do módulo 1, já começou a se ver ali alguma coisinha sobre esses povos, né? Sobre a formação das primeiras aldeias, né? Que era em torno dos rios, né? Um povo que vivia do rio, né? Pois ajudava na agricultura, tá? Então, vamos lá. Ele vai trazer na página introdutória, né? Como sempre, deixa eu só mudar a transição, que senão fica cortando. Pronto, acho que agora vai. Ele vai falar, né? Os povos mesopotâmicos, né? E os egípcios, eles formaram, né? Importantes civilizações da antiguidade. Eles tinham conhecimento em diferentes áreas, né? Sendo capazes de criar sistemas de escritas complexos com os quais registraram sua história, seus costumes e crenças religiosas, tá? Então, é, aqui nessa imagem ele vai retratar um dos tipos mais antigos de escrita, né? Que era através de simbologias, né? Não tinha ainda um alfabeto como nós temos hoje, tá? E aí a gente vai ver um exercício que tem na apostila aí para vocês conseguirem escrever como se fossem esses hieróglifos aqui, belezinha? Então, dando sequência, passando para a próxima página, a gente vai começar a falar então dos povos mesopotâmicos, né? Como a gente viu lá no capítulo 3, que eu falei agora no começo da aula, a região da Mesopotâmia, ela começou a ser habitada há cerca de 8.000 anos, né? E, gente, não sei, vocês assistiram o vídeo que eu passei, lembra? Mesopotâmia é uma região, tá? Que fica entre dois rios, lembra? Mesopotâmicos, né? Ou seja, no meio dos rios, não é um país, ok? E hoje essa região atualmente é conhecida pelo Iraque, mas naquela época não existia um país Mesopotâmia, era uma região, tá? Ok? Tranquilo até então? Então ela começou a ser habitada há cerca de 8.000 anos, né? Entre os povos que viveram na região estavam os sumérios, os acádios, os babilônios, os cassitas, os assírios e os caldeus, tá? Então, nessa região da Mesopotâmia vivia todos esses povos aqui. Os sumérios, que viveram na região atual, né, que hoje é o atual Iraque, eles foram inventores das mais antigas formas de escrita, que é a cuneiforme, tá? E é o que a gente vai falar aqui agora. O que foi, professor, essa escrita cuneiforme? Né? Ela foi inventada lá na Mesopotâmia, cerca mais ou menos de 6.000 anos, né? Pelo povo sumério. Tá? E provavelmente, né, ela foi inventada devido a uma necessidade de poder registrar o que? Quantidade de produtos agrícolas que eles tinham, de animais, as trocas comerciais, né? Ou seja, essa escrita cuneiforme, ela recebeu esse nome, né, devido ao fato do formato de cunha triangular que ela tinha, né, do instrumento usado para fazer as marcações da argila. Tá? Então, se houve essa necessidade de criar uma simbologia, uma linguagem, uma técnica na qual eu pudesse ter um tipo de contabilidade, um tipo de controle, né? O quanto eu consegui trocar, vender, consumir, né? Se vai faltar, se vai sobrar, ok? Inicialmente, então, a escrita ela era pictográfica, tá? Ou seja, formada por desenhos simples de elementos naturais, pessoas, animais, utensílios do dia a dia. Por exemplo, o desenho de um sol representaria o quê? O próprio sol, tá? E depois, mais para frente, ela foi evoluindo a escrita, né? Então ela adquiriu algumas características ideográficas, né? Ou seja, o que é uma característica ideográfica? Ela começou a adquirir alguns símbolos que passaram a representar ideias, né? Sentimentos, coisas mais assim abstratas. Então, olha lá, a apostila traz um exemplo, né? O desenho de uma mão poderia representar o verbo proteger, né? É só um exemplo, tá? Sei lá, o desenho de uma árvore poderia significar vida, tá? Isso é abstrato, ok?
Você dá um símbolo, você dá um significado para algum símbolo para representar algum sentimento que você tem. Né? Então, como eu disse, a árvore representa a vida. Se eu olhar para a árvore, eu vou ver que ela representa uma vida, né? Que tem todo aquele cuidado em torno dela. Com o tempo, então, foram criados alguns símbolos, né, para representar o som das palavras, adquirindo características da escrita fonética, né, que fonético vem do som, né, não vai na fonoaudióloga, para a gente, às vezes, quando está com algum problema de dicção, alguma gagueira, né? Então, nesse tipo de escrita, cada símbolo representava, né, um som ou uma sílaba, tá? Então, assim, a escrita cuneiforme, ela ganhou maior capacidade de expressar a fala humana e foi adotada por outros povos da Mesopotâmia, né? Como os babilônios e os assírios, tá? Então, quem utilizava, se eu perguntar, quem que utilizava dessa língua cuneiforme? Então, era os sumérios, que foram eles quem criaram, e depois quem passou a adquirir o uso dessa linguagem foram os babilônios e os assírios também, tá? Então aqui ele traz um pedaço de argila sumérico, né, com a escrita cuneiforme, que foi feita por volta de 2500 anos antes de Cristo, tá? E aqui, né, tem duas imagens ainda aqui, ó. Os mesopotâmicos esculpiam imagens e símbolos cuneiformes em cilindros para serem passados sobre a argila úmida. Esse cilindro funcionava como uma espécie de carimbo, né? E podiam representar cenas e conter o nome de seus donos, funcionando como uma assinatura. Ao lado, cilindro de relevo sumérico produzido por volta de 2100 anos antes de Cristo, tá? É um carimbo, como se fosse uma prensa. Então eles colocavam aqui todas as, né, faziam os desenhos, né, as letras deles. E tá vendo um pedaço de argila aqui, ó? A argila, se você jogar água, ela fica molinha, né? Então eles apertavam e iam rodando esse cilindro para poder escrever, ok? Como se fosse uma primeira impressora. Aí ele vai falar um pouco na próxima página, na 279, sobre a religião na Mesopotâmia. Tá? Então a religião desses povos da Mesopotâmia é uma das mais antigas da humanidade. E na época, né, foi muito importante para as pessoas. Os mesopotâmicos, eles acreditavam que a Terra ela era um círculo achatado, no qual se incluía o céu, ao redor do céu, né, e ao redor do céu terra existiria o mar, que sustentava tudo. Eles acreditavam também em vários deuses e cada cidade possuía sua própria divindade com seu respectivo templo. Gente, o que eles estão acreditando aqui? Que a Terra era plana. Lembra que na aula de cartografia eu falei para vocês sobre o mapa TO, né? Ou seja, eles ainda tinham essa visão do que a Terra era um disco redondo. Vamos ler esse pedaço do trecho aqui. Ó. A natureza e todas as atividades humanas eram presididas por seus próprios deuses e deusas. A chuva, o sol, a lua, a vegetação, tudo possuía sua divindade específica. Os deuses não eram considerados iguais. Os mais importantes formavam um quarteto que controlava o que os sumérios, né, acreditavam ser os quatro principais domínios da natureza: céu, ar, terra e a água. Tá? Então as principais divindades suméricas elas eram Namu, deus do mar, An, deus do céu, Ki, deusa da terra, Enlil, deus do ar, e ao lado tem em alto relevo aqui um sumérico, né, aproximadamente 2500 anos antes de Cristo, representando Eliu, que é o deus do ar. Dá pra ver, já tem um formato de uma asa aqui, né, mais ou menos. Ok? Pessoal, eu quero que vocês façam a atividade aqui. Tem uma palavra cruzada e aí tem aqui, ó, alfabeto com a escrita cuneiforme. Tá vendo? O desenho e embaixo de cada desenho a letra que ele representa. Então, utilize o espaço abaixo para escrever uma palavra com os símbolos da escrita cuneiforme. Então, aqui embaixo, na apostila de vocês, eu vou ficar livre. Eu quero que vocês me enviem essa foto pelo ClassApp até semana que vem, na nossa próxima aula. Porque eu acho que a gente não vai ter mais aula essa semana, não tenho certeza, tá? Então, por exemplo, eu, professor, quero escrever o meu nome. Então, tá vendo, ó, o R, olha como que é o R. Então, eu tenho que fazer esse desenho. Aí depois o U, cadê? Vamos procurar. O U, faço esse desenho. O A, faço esse desenho. E o N. Cadê o N?
faço esse desenho. Pronto, escrevi Juan. E aí, gente, outra coisa, faz o desenho e coloca na frente o nome de vocês, ou a palavra que vocês escreveram, tá? Porque senão eu vou ter que ficar caçando desenho por desenho aqui pra poder descobrir qual é a letra. Tá? Então você quer escrever seu nome da sua mãe, do seu pai, do cachorro, do gado, do papagaio, do amigo, ok? Do professor, enfim, pode escrever qualquer coisa aí. Por favor, que seja uma coisa coerente, tá? Que seja uma coisa tranquila, sem nada muito complexo, tá? Porque senão vocês vão se perder também e fazer um monte de símbolo aí não vai dar certo. Ah, e se eu quiser escrever uma frase inteira e não caber aqui na apostila, então escreve no caderno e manda foto pra mim no caderno. Tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Até mais, estou com saudades, se cuidem. Tchau, tchau.